Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. Hoje analisaremos a obra Sítio Histórico do Templo Maior de Tenochtitlan, obra obrigatória do PAS-1 da Universidade de Brasília. Eu convido a você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal e que também compartilhe este vídeo com outras pessoas, outros colegas que estejam estudando para as provas do PAS da UNB. Para a gente começar essa análise, eu coloquei aqui alguns aspectos históricos que são importantes para que a gente compreenda o contexto que essa obra se encontrava. Digo se encontrava porque, como só existem ruínas hoje em dia, fica muito abstrato se a gente não souber o contexto histórico que acontecia na época que essa obra de fato existia e estava de pé, para que depois, posteriormente, a gente possa analisar a questão mais cultural desse templo. Então faremos um resumo histórico breve, porque essa história ela acontece no território mexicano e existem diversas reviravoltas, revoltas também. A gente vai perceber que tudo o que aconteceu até chegar aos dias atuais, diz muito do porquê esse templo ter sido destruído, enfim, não ter sido conservado essas características originais desse edifício até os tempos atuais. Bom, a Tenochtitlan ficava localizada na costa oeste do lago Texcoco. A capital asteca de Tenochtitlan tinha mais de 200 mil habitantes, tornando-se a maior cidade das Américas pré-colombianas. Essa cidade estava conectada à costa oeste do lago e da zona rural ao redor por 3 calçadas, a norte, leste e oeste. Incluíam ali lacunas atravessadas por pontes removíveis para que pudesse ser possível que os barcos passassem para adentrar o território. Então, os colonizadores espanhóis, quando chegam nesse território mexicano, eles estão querendo tesouros, né? Então, eles chegaram pacificamente no início, eles foram recebidos de maneira pacífica, eles trocaram presentes ali, o colonizador, né, o conquistador, no caso Cortés, e o governante na época Montezuma de Tenochtitlan, mas depois de poucos dias já se teve uma reviravolta e eles se voltaram contra o povo da cidade. O próprio povo asteca vai ser muito importante para que a gente possa compreender essa cultura. E a gente sabe, né, a partir dos estudos dos teóricos, dos pesquisadores, historiadores, que o povo asteca já era um povo conquistador. Então existiam mini-impérios nesse território mexicano e, após a junção de 3 desses mini-impérios, digamos assim, surgiu Tenochtitlan, que se tornou então a capital asteca, né? Depois desse período, existiram diversas revoltas, porque a própria capital explorava essas outras partes do território que eles mantinham, então eles tinham que pagar com bastante riquezas, enfim, tinham que fornecer homens desses outros territórios para o exército asteca. Então tudo isso também causava revolta nessas pessoas que não estavam ali nessa tríade de comando do território no Império Asteca. Bom, os astecas se rebelaram, mataram diversos intrusos. O Cortés estava muito afoito, muito inclinado a realmente conquistar esse território. Então eles começaram uma guerra contra esse povo. Lembrando que eles tinham muito mais condições, inteligência, armamento para poder fazer isso do que
os nativos. Então foi muito fácil, né? Apesar, né, das resistências. Quando eu digo que foi fácil, não é que foi num piscar de olhos, mas teve muita resistência, mas no fim das contas deu certo e eles acabaram destruindo esse território e dizimando grande parte da população, de sua cultura, destruindo os prédios, explodindo esses prédios em alguns casos. Então, isso tudo contribuiu para que o modo de vida desses povos fosse cada vez mais reprimido e que essa terra fosse dividida para esses conquistadores. Então, a água foi sendo esvaziada, a água desse grande lago, que a Tenochtitlan ficava em cima desse lago, foi sendo esvaziado e gradualmente se transformou na cidade do México, capital do vice-reinado da Nova Espanha. Então a gente percebe que desde o início toda essa invasão, essa tomada do território, né, asteca, ela teve um pouco de ajuda também dos próprios povos astecas, que eram, a gente não pode chamar de dissidentes, mas que eram também explorados por essa capital, que fazia de tudo para manter o seu poder político ali sobre, né, era um reinado supremo. Então eles tinham que estruturar esse domínio a partir de muita violência. Existiam rituais de sacrifício humano no Templo Maior, que a gente vai ver já já. Então tudo isso causou muita revolta e acabou que os próprios dissidentes astecas ajudaram os conquistadores nessa missão aí de dominar esse território. Lembrando, só que nessa época também o Cortés ele foi ajudado por um acaso que aconteceu. Houve um surto, né, de varíola. Então muitos astecas morreram e isso permitiu com que fosse mais fácil essa invasão e essa doença trazida de fora do território acabou dizimando aí uma grande parte da população. E como esse povo não tinha uma inteligência bélica, né, assim, como os espanhóis tinham, então os espanhóis conseguiam rapidamente eliminar os líderes dos exércitos astecas e facilmente deixavam o exército perdido, sem liderança. Então toda essa inteligência, todo esse armamento, toda essa tecnologia que existia ajudava bastante na conquista desse território. Bom, para a gente já começar a ver um pouquinho sobre o Templo Maior, temos essa ilustração. A gente tem essa vista geral que está mostrando a praça central de Tenochtitlan e o Templo Maior aqui à esquerda. A gente consegue perceber que o Templo Maior era a maior mesmo construção, a maior estrutura dessa cidade, e estava localizado nesse centro cerimonial da capital do Império. A construção desse templo foi realizada em 7 etapas e tinha uma altura aproximada de 45 metros. Alguns outros historiadores dizem que eram 60 metros. Então, como a gente sempre tem essas controvérsias e como não existe mais este monumento, é difícil a gente precisar. Mas entre 45 e 60 metros de altura. Uma outra característica importante é que a gente vê que tem esses degraus e esse templo também é conhecido como uma pirâmide, né, do povo asteca. Nessa próxima imagem é possível a gente ver as ruínas do Templo Maior. Hoje esse lugar abriga um museu. Existe até o site do museu para quem quiser pesquisar um pouco mais, ver algumas peças. O site ele é em espanhol, mas é interessante ver alguns artefatos, algumas coisas que foram encontradas também nessas ruínas para entender a função
social, política, religiosa desse espaço. Então aqui a gente tem algumas ruínas, aqui também uma outra parte de uma ruína. Essas ruínas foram encontradas a partir de escavações, porque depois que os conquistadores tomaram o território, eles enterraram esse templo, né, o que restou dele depois das explosões, de destruírem, e fizeram uma igreja. Então, depois de muito tempo, de muitos anos, começaram alguns arqueólogos a explorar e encontraram essa riqueza toda abaixo aí dessa igreja. E hoje é um museu que é possível, não tem um tour virtual, mas é possível ver algumas peças no museu e conhecer um pouquinho mais sobre cada tipo de ritual que acontecia lá no templo e da estrutura mesmo social, política da cidade. Essa outra imagem dá uma vista mais geral. A gente percebe que é muito forte essa questão da pedra nessas construções, né, de toda essa época asteca, do que tem hoje em dia de outros templos, né, a gente percebe que é bem parecido o tipo de edificação que era feita. Então, a gente percebe que, conhecendo um pouco mais sobre essa história, que esse templo ele tinha diversas funções. A gente está vendo aqui agora uma ilustração que fica bem evidente aqui as águas, a questão da água que era muito importante, mas voltar aqui nessa ilustração do templo maior, para a gente entender um pouquinho sobre as funções desse templo. Então, esse templo ele era o centro simbólico, né, de uma grande rede tributária do Império Azteca, ou Méxica, que também é conhecido. Um lugar ali onde diversas oferendas sagradas, depósitos funerários eram reunidos, um santuário para as divindades da guerra e da chuva, um símbolo da conquista dos aztecas diante de seus inimigos. Então, ele era um lugar realmente de culto, como disse para vocês anteriormente, era um lugar também de sacrifício humano. Muitas vezes pessoas eram sacrificadas como oferenda aos deuses. E os edifícios religiosos que existiam nesse templo, eles eram dedicados aos deuses do sol e da guerra, né? O deus do sol e da guerra se chama Huitzilopochtli, não sei se é assim que se fala, e o deus Tlaloc, que é considerado o deus da chuva e da agricultura. Então existiam lá dois edifícios religiosos dedicados a esses dois deuses. Nessa ilustração é possível a gente ter uma ideia de como era esse templo. A partir das ruínas se construíram diversas ilustrações, essa é uma delas, e a gente consegue perceber a imponência desse templo, todas essas características arquitetônicas e essa tecnologia de construção, colocando isso acima das pessoas, né, como uma proximidade maior ali dos seus deuses, um lugar de cultos religiosos para esses deuses também, de sacrifícios. Lembrando que essas ruínas elas foram encontradas apenas no final do século XX. Então, isso tudo é muito recente. A gente não tem muitas informações precisas porque estudos são feitos até hoje sobre essas ruínas. Então, nessa ilustração aqui, a primeira delas, a gente vai conseguir perceber que o estilo arquitetônico pertence a um período chamado pós-clássico mesoamericano. Como disse para vocês, essa tecnologia para construir esse templo deve ter levado muitos anos para ser construído. Não se estima
o tempo nas pesquisas existentes, mas provavelmente por ter uma proporção elevada, demorou bastante para que fosse construído esse templo. Já aqui do lado direito, a gente consegue perceber a partir dessa ilustração que eles colocaram algumas pessoas e essa proporção nos dá uma ideia da grandiosidade deste monumento. Então, como se acredita que essa cidade ela foi fundada em 1325, a gente pode entender por que as construções também eram estruturadas dessa maneira. E como levou muito tempo para ser construído, porque ele foi ampliado na realidade, acredita-se que ele era um pouquinho menor antes, então provavelmente tiveram diferentes governantes aí durante esse tempo. E a gente pode pensar que também tinha todo esse problema de enchentes, né? Porque está ali perto desse lago, em cima do lago, inclusive, algumas partes. E isso tudo fez com que eles tivessem que desenvolver novas tecnologias ali no território para drenar essa água da chuva, ou até mesmo a água que transbordava ali nessas enchentes, e manter a população segura durante esses períodos. Aqui a gente vê que existem duas grandes escadarias, e essas escadarias que davam acesso para os dois templos que eu falei para vocês anteriormente. Então a gente percebe aqui que realmente são muitos degraus, e chegando aqui a gente tem esses dois templos, cada um dedicado a um deus diferente. Vou colocar aqui na outra imagem para mostrar para vocês. Bom, aqui é uma vista noturna, né? Uma ilustração também, mas com uma vista mais noturna. E acredita-se que as pessoas ofereciam presentes aqui nesse local também às divindades. Então eles dançavam, eles comiam, e durante esses rituais, os presos de guerra, eles eram pintados de azul, né? E em seguida os corpos deles rolavam escada abaixo para cair nessa parte inferior aqui. Eles consideravam a nudez algo muito humilhante, então geralmente essas pessoas eram arrancadas as vestimentas dessas pessoas e antes desses sacrifícios que aconteciam. Então eles tinham primeiramente essa humilhação pública, né, os inimigos lá dos Méssicas, e sempre pensando nessa questão de manter essa autoridade do império. Então essa organização social se dava dessa maneira nessa época. Bom, como pode cair no passo? A gente pode falar sobre itens de arte pré-colombiana, sobre a arte pré-colombiana, melhor dizendo, que seria essa arte pré-colombiana. Sempre que a gente fala de arte pré-colombiana, a gente pensa que é uma arte desenvolvida por essas civilizações, pelos povos nativos aqui da América Espanhola, antes da chegada do Colombo em 1492, né, e da posterior colonização da América do Sul. Então, essa arte pré-colombiana pode ser definida pelo momento na história da arte em que esses nativos das Américas se desenvolveram artisticamente. Então, existe aí diversos registros e estudos sobre essa arte pré-colombiana. Interessante dar uma revisada especificamente nessa parte da arte pré-colombiana. Pensando, segundo, em análise da importância da prática artística nas diferentes dimensões da vida humana, como a gente está falando de uma organização política, social, histórica,
que tinha ali também sua economia, sua estética, e a ética vai entrar aí, não sei se podemos dizer que existia tanta ética, mas fazia sentido para aquelas populações. Então a gente vai pensar em toda essa estrutura social que existia na época, a cultura, como eu expliquei rapidamente para vocês um pouquinho sobre a história desses povos, um pouquinho sobre a política, a economia, toda a exploração que a capital fazia com o restante dos territórios. Então a gente pode ver isso daí a partir desse contexto histórico lá da obra analisada. Também reflexões sobre a civilização asteca, que vai estar ligado aí à parte cultural, né? Análise sobre as características do templo maior. O templo maior, a gente analisou um pouquinho aqui a sua estrutura, as suas influências. É difícil fazer uma análise de uma obra que não existe mais. É diferente de, né, se esse objeto, esse templo existisse, tivessem mais objetos e registros, era mais fácil. Mas como existem apenas ruínas, a gente tem uma projeção do que viria a ser esta obra. Quero agradecer a vocês por me acompanharem nessa análise. Peço que deixem o like, caso essa análise tenha ajudado nos estudos. E não se esqueça de conferir outros vídeos e análises que temos aqui do PAS 1, 2 e 3 da Universidade de Brasília. Aguardo vocês na próxima. Um grande abraço e até mais.